Lição número 4, irmãos. Hoje é dia 26 de outubro de 2014. O título da nossa lição: A providência divina na fidelidade humana. Amém. A providência de Deus diante da nossa fidelidade. Daniel capítulo 3, versículo 17, nosso texto áureo: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Verdade prática: se formos fiéis, a providência divina jamais faltará. Nossa leitura bíblica, livro de Daniel, capítulo 3, primeira leitura do versículo 1 ao versículo 7, e depois o versículo de número 14. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus nesta manhã: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Glória a Deus. E na lição de hoje nós vamos ver a fidelidade desses meninos e o que Deus faz quando nós somos fiéis a Ele. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez clamamos ao Senhor para que a Tua palavra venha falar conosco, que ela promova mudanças, Pai, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, Pai. Que a Tua palavra nesta manhã mais uma vez venha falar com a nossa alma, venha falar conosco, Senhor, para que sejamos moldados segundo a Tua vontade, Pai. Que a Tua mão esteja estendida sobre cada vida que estará ministrando a Tua palavra nesta manhã, e todos nós que viemos para ouvi-la, sejamos impactados, visitados pelo Espírito Santo, e possamos detectar nesta manhã o que é que temos que melhorar para Te agradar, e o que é que temos que tirar da nossa vida, Pai. Abençoa também aqueles que estarão conosco pela internet, Pai. Nos dê um momento de aprendizado, para que em tudo, no nosso proceder, o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos. Amém. Pode se assentar, irmãos. Pastor Marcos. De aprendizado. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Podemos se assentar. Graças a Deus. Estamos agradecidos ao Senhor por mais essa lição bíblica. Estamos numa manhã de domingo, um dia
em que o Brasil vai para as urnas mais uma vez. E iremos hoje, com certeza, nos mergulhar na palavra do Senhor, porém, lembrando que os irmãos estão, muitos já foram para as urnas e outros ainda irão. Queremos terminar a nossa escola bíblica num tempo hábil para que os irmãos possam exercer a cidadania e assim fazer isso com muito cuidado na direção do Espírito Santo. Amém? Como disse o pastor Luciano, lição de número 4, a providência divina na fidelidade humana. Textual, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó Rei. Verdade prática, se formos fiéis, a providência divina jamais falhará. É um assunto assim muito... O livro de Daniel realmente é um livro que nos toca muito, porque esse livro fala de integridade, fala de fidelidade, fala de homens que não olharam para a circunstância e não se renderam ao rei, às leis impostas. Eles permaneceram firmes, até porque eles estavam ali na Babilônia por causa da idolatria. Se eles foram arrancados das terras de Judá e foram para a Babilônia, porque eles se tornaram um povo idólatra. Então isso pesava sobre eles. Eles estavam ali por consequência e jamais eles iam se render a isso, porque já estavam pagando um preço muito caro. Muito caro. Então nós vamos nesta manhã mergulhar nesse assunto e vamos entender que realmente foram jovens que fizeram a diferença e Deus o honrou de uma forma linda. Vamos, irmãos, para a nossa introdução. A história narrada no capítulo 3 ocorreu possivelmente no final do reinado de Nabucodonosor. O texto é mais uma prova de que vale a pena ser fiel a Deus, até mesmo quando somos desafiados em nossa fé. Nabucodonosor já havia se esquecido da manifestação do poder de Deus na revelação dos seus sonhos. Tornou-se um déspota que exigia dos seus súditos um servilismo irracional. No meio da multidão dos súditos, porém, estavam ali os 3 jovens hebreus, fiéis ao Deus de Israel, do qual não transigiram de modo algum. Aqui, irmãos, possivelmente nós costumamos falar 3 jovens, mas segundo aqueles que, os teólogos, aqueles que se aprofundam tanto na palavra do Senhor, possivelmente esses meninos já estavam com aproximadamente 40 anos de idade. 40 anos. A lição já fala que Nabucodonosor já estava no linear do seu mandato como o grande rei da Babilônia. Eles chegaram ali jovenzinhos, muito jovem, e agora eles já estavam aproximadamente com essa idade de 40 anos. Já fazia um tempo considerado que eles estavam ali, e Nabucodonosor agora esquece já esse tempo demandado. Ele vai se esquecer daquilo que Daniel e esses 3 jovens fizeram ao orarem e buscar ao Senhor,
e dar a ele a interpretação do sonho da estátua. Parece-me que ele se recorda daquela estátua que ele sonhou, aquela estátua que era um sonho, agora ele transforma em uma realidade, em mandar construir uma estátua. É impressionante como esse rei esquece daquilo que Deus tinha dito a ele e dado a ele um governo magnífico, esplêndido, e ele foi dito que o seu reinado era um reinado de ouro, e ele agora vai promover e instalar no seu reinado um culto cujo ele vai mandar construir uma grande estátua. Tópico número 1. A tentativa de se instituir uma religião mundial. A grande estátua, embriagado pelo poder e pelo fulgor da sua própria glória, o rei caldeu chegou ao ápice da presunção, não se contentando em ser apenas a cabeça de ouro da grande estátua. Do seu primeiro sonho, Daniel 2:36 a 45, Nabucodonosor perdeu o bom senso e construiu uma enorme estátua de ouro maciço. Também ordenou que os seus representantes das nações, súditos, e se ajoelhassem e adorassem a estátua que ele o representava. A grande estátua de Nabucodonosor remete-nos uma outra estátua que será erguida pelo último império mundial, gentílico, e profetizado como o reino do anticristo, que aparecerá no tempo do fim. Essa estátua, irmãos, como nós já lemos aqui no início da nossa lição, no nosso texto, que está em Daniel 3, de 1 a 7 a 14, ela tinha 30 côvados, 60 côvados de altura. Significa dizer um prédio de mais de 9 andares. Não era baixo. Não era baixo. Porque analisando um prédio de 3 metros de altura, mais ou menos, hoje são mais baixos, né? Antigamente era 3. Hoje as construções ficam em 2,80, 2... É isso mesmo, né? Cada vez está ficando mais baixo. Mas o pé direito, geralmente, é 3 metros de altura. Se fosse 9 andares, seria 27 metros. E 60 côvados, esse côvado já mudou assim, de comprimento, dependendo do tempo e também da nação. 40 centímetros, 51 centímetros, 49 centímetros. Ele varia dentro desse comprimento, mas no valor mais aproximado, essa estátua tinha 29 metros de altura. 29 metros. Então, um prédio de quase 30 andares. Era, para quem, só para os irmãos sintonizar, que altura era essa estátua. E 6 côvados de largura, aproximadamente 1,5 metro. Então era algo gigantesco. Não, 6 côvados de largura, aproximadamente 3 metros de largura. Então, era algo, irmãos, que realmente para chamar a atenção, não havia se construído algo dessa magnitude. Quase 30 metros de altura, e há quem diga que ele fez essa estátua representando a sua própria imagem. Porque ele não se contentou ser rei de reis. Lembrando aos irmãos que esse rei de reis
esse primeiro rei não é um rei com letra maiúscula. É um rei de letra minúscula. Porque Rei dos Reis é só o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Amém? Deus não dá a sua glória, a sua honra a ninguém. Ele foi considerado um rei de uma expressão cabeça de ouro, porém, é um rei limitado. Porém, ele não se contentou ser esse rei que Deus deu a ele essa glória de ser a cabeça de ouro. Então agora ele, além do poder, ele quer a glória. Ele quer ser adorado. Ele quer construir um culto a ele. Por isso, irmãos, esse negócio de culto ao homem, culto que o homem é mais importante no culto do que Jesus, é problema. O rei queria ser adorado, ser venerado. Era realmente uma opressão muito forte, porque ele não queria um culto de adoração espontânea. Era um culto que as pessoas deviam ali prestar, mas em detrimento de você querer ou não, era uma obrigação. Não importa se você queria ajoelhar espontaneamente ou não. Ele não estava se preocupando com isso. Ele queria que todos ajoelhassem diante da estátua que ele construiu. Então você percebe que existe... Isso aconteceu na Babilônia, mas eu digo aos irmãos, esse tipo de opressão se perpetua até hoje. Há pessoas que seguem uma determinada religião, não por devoção, por amor, mas por obrigação, que se você não fizer, você vai ser punido. Se você não fizer, há uma punição. E a punição aqui, se aqueles que não se ajoelhassem, era essa que os irmãos já ouviram. Quem não ajoelhasse, seria morto. Então você percebe que extremo. Era um culto que iria ser realizado, e quem não obedecesse, seria morto. Então essa estátua era uma estátua realmente muito alta, e o material era do mais precioso, de ouro. Mas imagine que riqueza construir uma estátua dessa altura de ouro. Só Deus, irmão, capaz do Senhor. Significa que esse culto aí era dirigido com braço de ferro. Sim. Não era um culto onde ia ali externar a espontaneidade, não era um culto que as pessoas iam fazer com o coração aberto. E ele não estava preocupado se as pessoas iam fazer espontaneamente ou não. O que ele queria ver era todas as pessoas ajoelhadas. Ajoelhadas. Isso aí, irmãos, o diabo quer assim. Ele quer impor as suas regras, ele quer impor as suas leis, ele quer impor o seu mandato, independente de você querer ou não. Mas Jesus já é diferente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você percebe que é uma diferença descomunal. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se você abrir. Então, o reino de Deus, ele tem esse chamado, o homem e a mulher têm que decidir de forma espontânea o que deseja. Jesus fez a parte dele. Ele veio do céu e abriu a porta da salvação. E ele faz o convite. Mas aqui, nós estamos vendo uma coisa totalmente diferente. O rei levanta uma estátua de uma magnitude, de uma grandeza, e outra, usou o melhor material, de ouro.
manda construir no campo de Dura e faz ali as suas exigências. E vou dizer aos irmãos, aqueles que não obedeciam seriam realmente mortos. Zedequias passou pelo fogo na Babilônia. Realmente não havia meio termo. Ele executava mesmo. E esse tipo de estátua, irmãos, essa foi erguida. Mas no último império, lá em Apocalipse, capítulo 13, nos fala que o anticristo vai levantar uma outra estátua. Uma outra estátua. Então, esse tipo de atitude vai voltar ainda. E as pessoas terão que adorar essa estátua, que está registrada aqui no nosso comentário, Apocalipse capítulo 13, os irmãos poderão depois acompanhar. Então, era algo tremendo. O ouro, irmãos, quem trabalha no garimpo, quando acha uma pedrinha, vira festa, depois de dias de trabalho. Agora, irmãos, imagine você construir uma estátua de mais de 9 andares de ouro. Realmente foi um momento assim, muito diferenciado, de uma grandeza muito grande. E agora, ela está em construção. A diferença entre as estátuas. É necessário destacar a diferença entre a estátua do capítulo 2 e do capítulo 3 de Daniel. Enquanto a estátua do capítulo 2 era simbólica, apareceu no sonho de Nabucodonosor, a do capítulo 3 era literal, construída por ordem do rei caldeu. A estátua erigida tinha a forma de um obelisco, que revelava, segundo que se põe a intenção vaidosa de Nabucodonosor em alto se identificar-se. Então, como eu disse aos irmãos, no capítulo 2 ele teve um sonho de uma estátua. Ou seja, essa estátua não era uma estátua literal, era apenas um sonho. Quando Deus quis revelar o presente e o futuro. O presente porque a estátua de ouro simbolizava o seu governo. E o futuro é porque os materiais dessa estátua que ele sonhou tinha diferença. Ouro, prata, cobre, ferro e barro. Agora não. Passaram-se vários anos. Ele transforma aquela imagem que ele tinha de uma estátua de um sonho em algo literal, não para glorificar a Deus, mas para auto se glorificar. Auto se glorificar. A inauguração da estátua de ouro. Com o coração engrandecido, Nabucodonosor desejou ser adorado como Deus. A Bíblia diz que Deus, a sua glória, ele não dá a ninguém. Só há um Deus no céu. Amém? Só há um Deus. E ele agora quis ser identificado na terra como um Deus. E por que essa estátua tão grande? Porque ele quis se engrandecer. Era um momento dele se tornar algo maior do que tudo. Esta imagem o representava. Ele era essa estátua. Ele era essa grandeza. Ele era esse material mais precioso. Esse rei agora era o grande. Então, no fato das pessoas estarem todos ali, foram convocados, as autoridades do reinado, não poderia escapar ninguém, povos, nações, línguas diferentes. Ou seja, ele preparou um culto, um cenário, em que as multidões iriam se agregar nesse campo para um momento de adoração ao rei. A inauguração da estátua de ouro, com o coração engrandecido. Nos percebe que quando a pessoa está nesse ponto, ele não tem limite.
Ele perde o senso. Ele perde o senso dos limites. Que perigo, irmão. Ao perigo de uma pessoa se esvaziar-se de Deus, ele vai caminhando e vai perdendo os limites. Porque não precisava de algo tão grande. Mas, como ele estava com o coração tão engrandecido, então ele vai ao extremo. Com o coração engrandecido, Nabucodonosor desejou ser adorado como Deus. Não bastou a revelação que o único Deus verdadeiro triunfaria na história. Deus, irmão, já havia dito a ele que ele era este rei que representava a estátua, essa estátua de ouro, a cabeça de ouro. Era o suficiente. Deus tinha dado a ele um domínio, as terras compreendidas. Ele era esse rei com essa grandeza aqui, já era o suficiente. Mas não, ele quer ir além. Ele quer ir além. Ele quer formatar algo que o engrandecia. Irmãos, que a nossa vida venha a engrandecer, não a nós, mas que venha a engrandecer a Deus. Que o nosso trabalho seja voltado para o nosso Deus e não para nós. Que as nossas atitudes não seja para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Nabucodonosor estava na contramão. Não lhe bastou a revelação que o único Deus verdadeiro triunfaria na história. O que significa isso? Significa dizer que no sonho que ele teve, a cabeça era de ouro. Os metais que sucediam eram inferiores. Porém, no final, Daniel disse, olha, vai chegar uma pedra lançada, cortada sem mãos, e ela vai bater nos pés. E essa estátua será destruída, e essa pedra, ela vai explodir, e ela vai encher, e vai compreender toda a terra. Eles tinham que entender, irmãos, que havia um governo maior, algo maior que o dele, algo muito superior. Mas ele disse, não, eu serei maior que esta pedra. Eu quero engrandecer o meu reino ainda muito mais. Ele preferiu exaltar-se a si mesmo e aos seus deuses. O objetivo era escravizar todos os seus súditos e obrigá-los a servirem a divindade caldeias. Ele queria uma religião totalitária, em que as pessoas obedecessem não pela lealdade, mas pela força bruta. Aqui, irmãos, é a imposição. Ou faz ou não. Ou você ajoelha, ou você está morto. É por isso que, irmãos, Deus recebe o perfeito louvor. Aquilo que você faz com gratidão. Se você está feliz, você adora o Senhor. Mas se você está passando por luta, por dificuldades, você adora o Senhor. É nessa hora que exala o melhor perfume, a melhor adoração, porque é feito por espontaneidade, por amor ao Senhor. Quantos estão aqui por amor ao Senhor? Amém? É isto, irmãos, que Deus deseja. Você não deve servir ao Senhor porque você está atrás de uma bênção. Não, você deve adorar ao Senhor porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele deve ser adorado pela sua grandeza, porque Ele é o nosso Deus. Tópico 2. O desafio da idolatria. A ordem do rei a todos os seus súditos. Nabucodonosor teve duas motivações principais para construir a grande estátua. Uma das motivações era exibir-se perante os povos do mundo, representados naquele evento. As dimensões da magnitude da estátua era impressionante.
aproximadamente 27 metros de altura e 6 de largura. A soberba, a arrogância, a insolência do rei não tinha limites. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A ruína. Segunda motivação de Nabucodonosor era o anelo dele ser adorado como divindade pelos seus súditos. Por isso ele deu ordens para que todos os oficiais do reino se reunissem a fim de que adorassem a sua estátua. Então você percebe que ele realmente está num tom de arrogância, de soberba, que não tinha limite. E ele vai querer agora as maiores autoridades do seu reino, os oficiais, os prefeitos, os presidentes, os sátrapas, a liderança, os caldeus. Ele queria não somente os moradores ali da cidade, mas ele queria agora também que nações, línguas diferentes, que ele acabou conquistando, deveria se comparecer para esse grande momento. Quem eram os sátrapas? Quem eram esses homens? Eram altos funcionários representantes do rei. Os prefeitos aqui provavelmente eram os grandes comandantes. Os governadores eram senhores de distritos. E os conselheiros eram aqueles que realmente realizavam os conselhos do rei. Os tesoureiros eram administradores públicos. Os juízes eram aqueles que administravam as leis. E os magistrados eram aqueles que executavam a lei. Então, você percebe que era uma cúpula realmente muito forte. Eram homens que estavam ali próximo ao rei, mas aqueles que estavam também distante executando esse tipo de trabalho. Deveriam ser ali a tropa de frente, por demonstração, em devoção, em adoração ao rei. Então, você percebe que era algo que ia acontecer de uma magnitude muito grande. Muita gente, povos, línguas, os oficiais, abrangia assim, era uma forma muito abrangente, essa reunião era uma reunião muito abrangente. Então, o rei Nabucodonosor, ele exigia uma obediência cega. Cega. Tinha que ser feito. Tinha que ser feito. E além do mais, ele preparou orquestra, músicas, instrumentos que se tinham na época para tal. Houve toda uma preparação para esse momento da estátua ser erigida, ou seja, aqueles que trabalhavam no palácio fizeram toda a preparação, os que fizeram que essa estátua se levantasse, não é algo que aconteceu do dia para a noite, algo que houve uma elaboração, um projeto, e também, quem sabe, os ensaios de músicas, aqueles que iam tocar, todo um preparo. Agora, é interessante, irmãos, que eu estava vendo aqui, porque nós lemos que eram 4 jovens, e aqui a Bíblia nos fala de 3. 3. O que está fora aqui é Daniel. Daniel. Aonde Daniel estava? Realmente não se encontra. Não se encontra. Daniel não aparece. Às vezes eu fico a pensar, o reinado era muito grande. Daniel era uma autoridade na época. Quem sabe a missão de um trabalho muito distante, não sei.
Não sabemos. Mas o fato é que nessa reunião, ele não aparece aqui junto com esses 3 jovens. Impressionante. Mas vamos caminhar aqui, né, irmãos? Tópico de 2. A intenção do rei e o espírito do anticristo. A intenção de Nabucodonosor pronunciava o espírito do anticristo, que levantará a imagem da besta para ser adorada no tempo do fim. A intenção do rei era impor a religião diabólica de sua imagem para dominar o mundo, não só nos campos material e político, mas também no espiritual. Então, irmãos, aquilo que é feito por imposição, o que foi feito aqui com Nabucodonosor, isto vai acontecer também no reinado do anticristo. Uma nova estátua será levantada e as pessoas vai ter que se curvar e adorar. É exatamente aí, porque quando os judeus foram para o exílio, para a Babilônia, foi um corretivo que perdura até hoje e vai perdurar até o fim. Quando Nabucodonosor quando o anticristo levantar essa estátua, também ele vai obrigar os judeus a adorar essa estátua. É exatamente aí que haverá o grande rompimento com o anticristo, porque os judeus não adoram imagem. É aí que mora. Esse corretivo aqui, irmãos, que dos judeus irem para a Babilônia, realmente foi um remédio, um remédio que levou os judeus a entender que realmente Deus é o único Deus a ser adorado. E isto vai perpetuar até o fim. Amém? Então, quando você tem um corretivo de Deus, quando você aprende a lição e você tira um 10, você nunca mais vai tirar um 0. Porque quando Deus corrige, realmente tem um efeito extraordinário. Coragem para não fazer concessões à idolatria. Os 3 jovens hebreus estavam naquele local por força da ordem do rei. Até aí, irmãos, tudo bem. Eles estavam ali forçados. Eles foram chamados a estar ali por força. Vocês devem estar aqui, e além de estar aqui, no momento certo, vocês devem se ajoelhar e adorar. Estar ali não significa dizer que eles cometeram um pecado. Não. Eles estavam ali. Agora, o movimento de você adorar é outra coisa. É outra coisa. Os 3 jovens hebreus estavam naquele local por força da ordem do rei. Todos os grandes nomes do país, os chefes de governo, os sátrapas, os governadores das províncias, os sábios, os sacerdotes de vários cultos pagãos, todos estavam lá. A ordem era que quando a música fosse tocada, todos deveriam ajoelhar-se e adorar a estátua do rei. Quem não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Como sabemos, os 3 jovens hebreus preferiram morrer queimados a negar a fé no Deus de Israel. Lindo, né, irmão? É lindo. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Então, irmãos, o culto começou. Ajuntamento, aglomeração, as nações vão se aglomerando,
o preparo e vai começar. Eu fico a pensar, esses 3 jovens, eles se conversaram entre si. Eles conversaram. E eu não vou ajoelhar. Você vai? Eu não vou. Eu também não vou. E vamos ficar junto aqui. Nós não vamos nem se espalhar. Nós vamos ficar juntos e a hora que esse negócio tocar, eu vou me permanecer na minha posição e nós não vamos nos render a essa estátua. Porque essa estátua não representa o nosso Deus. O nosso Deus não é essa estátua. Nós não vamos fazer nenhuma concessão. Nós não vamos vender a nossa consciência. Nós não vamos vender a nossa fé. Nós não vamos vender aquilo que nós recebemos. Nós estamos aqui, é por causa disso. Nós estamos pisando em terras estranhas, nós perdemos o nosso templo, nós perdemos tudo pela idolatria. Nós não vamos voltar à idolatria. É preferível morrer do que adorar. Eles poderiam pensar, irmãos, da seguinte forma. Vamos aqui raciocinar alguma coisa. Para não ser queimado no fogo, vamos ajoelhar só de corpo. Mas a nossa alma, não. A nossa alma está dizendo assim, eu não quero ajoelhar. Eu estou aqui ajoelhando, mas não estou adorando esta imagem. Não. Porque o movimento da adoração, você estará dizendo assim, eu estou fazendo parte desta massa que está se rendendo a este rei pagão. Eu estou me dobrando diante desta imagem, dizendo, esta imagem, eu estou fazendo parte desse culto. Eu estou me rendendo a este culto. Então nós não vamos vender a nossa consciência. A nossa irmã tem uma... Paz do Senhor para a igreja. Na palavra de Deus fala que a gente tem que obedecer às leis, os governos. Então aqui, simplesmente, eles estavam obedecendo um mandado do rei, né? Ele dominava tudo. Mas dentro deles, o compromisso deles era com Deus. Sim. Eles estavam ali recebendo uma ordem do rei para permanecer ali. Agora, adorar outro Deus, isso nós não vamos fazer. Mas você vai ser lançado na fornalha de fogo. Não tem problema. Nós vamos aquecer a fornalha 7 vezes. Não tem problema. Não tem problema. Irmãos, esses 3 jovens, eu disse aos irmãos no início, que nós falamos jovens, mas na verdade eles já tinham 40 anos de idade, já compreende mais ou menos essa faixa etária. Eles, assim, dava assim um norte para nós, no sentido de nós não nos vendermos por qualquer coisa. Nós não podemos nos vender. Nós não podemos, por qualquer coisa, dizer, eu vou abrir essa concessão. Para não ser prejudicado, senão vai ter problema. Esses 3 jovens disseram, nós não queremos, nós não vamos nos render, e as consequências fornalha, não tem problema. Deus pode nos livrar da tua mão, rei. Deus pode nos livrar. Como também, eles poderiam ser queimados, como foram outros. Sim ou não? Como é que Paulo morreu? Como é que outros homens de Deus morreram? Outros morreram cerrados. Outros foram lançados nas arenas. Outros foram queimados vivos. Não.
Deus não, às vezes, não gera um livramento de você entrar na fornalha, de você ser lançado numa cova, de você ser lançado num problema, mas é lá no problema que Deus vai te livrar. É dentro do fogo que Deus te livra. Ele permite você ir até dentro do fogo. Mas Deus disse, eu vou te guardar, não de você entrar no fogo, eu vou te guardar dentro do fogo. Deus pode fazer isso, como Ele fez com esses 3 jovens. Então o importante, irmãos, é que nós tenhamos coragem de não fazer concessões à idolatria, de não fazer concessões aonde quer que nós estejamos. Eles não se acovardaram com medo de um rei tirano, impostor, um rei que tomava as decisões e para ele não tinha lei que o limitasse. A lei estava abaixo dele. Então existe negócio, irmãos, que é inegociável. A nossa fé. A nossa fé não tem negócio. Nós não podemos fazer da nossa fé um mercado. Nós não podemos fazer de conta que estamos, vamos mercantilizar, vamos negociar a nossa fé, ter certas atitudes, estou aqui para fazer uma barganha. Esses 3 jovens, irmãos, eles serviam a Deus porque eles adoravam ao Senhor, eles eram tementes ao Senhor. As circunstâncias que ali permeavam não poderia jamais abalar a sua fé em Deus. Mas as consequências eram drásticas, não tem problema. Esse deve ser o nosso caminho, irmãos de fé. Mas eu vou perder se eu fizer isso. Mas que perca. Eu vou perder a minha cabeça, qual o problema? Mas eu não posso negar a minha fé. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei uns anos no Cambuí, num salão de beleza, e a moça de lá, ela pediu para mim assim, eu não quero que tu fale que tu é evangélica. E ela servia a mesma coisa também, só noutra denominação. Aí eu disse para ela assim, olha, eu só tenho uma coisa para te dizer, eu estou precisando trabalhar, e se Deus não quiser, Ele não vai deixar eu ficar aqui. Se Ele quiser, Ele não vai deixar. E se Ele não quiser, Ele não vai. Se Ele vai deixar ou não vai deixar, não sou me expressar nessa área. E ela começou a me pressionar. Não quero que tu fale, porque tudo tu fala, glória a Deus, e tudo fala... Eu digo, então, Deus vai me tirar daqui, mas eu não posso sair antes dele me tirar. E começou a pressão, eram 8 manicures, e as outras 7, todas começaram a ficar sempre me deixando de lado. E chegou o momento certo, a irmã Iraci sabe dessa história, que Deus me tirou com mão poderosa de lá. E nesta época que eu trabalhei lá, eu dizia assim, seja fiel no dízimo, quando eu estava sozinha com a minha chefe, porque as coisas, ela pedia dinheiro, eu recebia, se me empresta tanto aí. Ela me pagava, depois se me empresta tanto aí. Eu quero comer hoje, aí ela comprava uma marmita para ela. E todo esse tempo que eu tive lá, Deus me honrou, ajudar ela dessa maneira. Então, eu digo assim, ó, chegou um momento que foi uma pressão tão grande, eu disse assim, olha, eu estou saindo pelo portão do fundo, que tinha gente no salão, saí muito triste de lá pelas coisas que estavam acontecendo, mas não neguei a Jesus. Eu digo, olha, terminou aqui, eu não vou parar. Tu está falando de Jesus para cliente? Estou. Então, agora é a última vez que eu digo, pois é isso que eu queria, que Deus me tirasse daqui, porque se Deus te usou para mandar embora, foi Ele que permitiu para eu sair daqui. Porque eu não queria sair assim, eu estou saindo, porque eu precisava trabalhar. Mas o dia que ela me mandou embora, aí terminou ali. Eu digo, agora tu sabe quem me tirou daqui. Estou saindo pelo fundo, entrei pela frente. No portão que tinha atrás no quintal. Mas também eu estou honrando meu Deus, que eu falei de Deus para o cliente. Amém. Amém? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Maravilhoso. Então, eles não fizeram nenhuma concessão. Nós vamos continuar seguro. Aleluia. Mas como é bom o crente ser seguro.
Esse continuar diz, nós vamos continuar servindo o nosso Deus que é vivo. O nosso Deus não é uma estátua. O Deus que nos tirou lá do Egito e que fez caminhar pelo deserto e que nos colocou dentro da terra, o Deus que nós servimos não é uma estátua. Isso é segurança, irmãos. Eles tinham convicções seguras que aquilo não representava o seu Deus. Embora fosse uma estátua de ouro, quem sabe a imagem de Nabucodonosor foi ali estampada. Isso não é o nosso Deus. Isso não é o nosso Deus. Nós não vamos nos curvar diante disto. Agora vamos pensar, irmãos, para o outro lado. Irmão, ser queimado vivo, amedronta, né? Não é isso? Amedronta. Eu não sei. Amedronta não, irmão. Assusta, irmão. Porque as irmãs que mais mexem na cozinha, geralmente dá uma queimadinha na panela, não dá? Parece que incomoda demais, né? Uma fritadinha na ponta do dedo, lá na cozinha, lá não frita. Frita sim, frita camarão. Espirra uma gordura. Às vezes eu vou fritar ovos em casa, é um problema. Espirra. E quando pega, um pinguinho já incomoda. Irmãos, ver aquela fornalha ficar azul, aquele calor compreendido, é algo... A nossa irmã quer dar uma palavra. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, está falando de queimar, realmente assusta. Uma vez tinha uma festinha em casa, aniversário de criança, a minha cunhada, a filhinha da minha cunhada, e aí chegou a amiga, ela correu lá, segura aqui que eu vou lá atender a pessoa que chegou agora. E eu nunca tinha fritado coxinha, essas coisas na minha vida. Aí a minha mãe foi para o fogão, eu falei, não, deixa que eu vou, mãe, vai fazer tal coisa que eu faço. Pode deixar. E as crianças em volta do fogão. Eu, gente, pelo amor de Deus, sai daqui que é perigoso. Eu, cheio de segurança do trabalho, aquelas coisas, sai daqui que é perigoso. De repente, a coxinha, eu coloquei, ela explodiu lá dentro da panela e veio tudo no meu rosto. Imagina, com maquiagem, com tudo, e aquela gordura no rosto. Larguei tudo. Falei, nossa, me ajuda aqui. Senhor, me ajuda. Eu não quero ficar marcada no meu rosto. Senhor, me ajuda. Só pedindo, Deus me ajuda. E, ao mesmo tempo, eu glorificava a Deus. Já saí correndo no pronto-socorro, meu marido levou, e eu fui daqui no pronto-socorro falando... Senhor, glória a Deus que sou eu, não foi minha cunhada, não tem nem assistência médica. Senhor, glória a Deus que fui eu, porque minha mãe ia ser pior, ia grudar a boca, do jeito que eu fiquei, grudou a boca, grudou o rosto todo. Falei, ia ser pior que fosse uma das duas. Graças ao Senhor que fui eu, porque eu tenho assistência médica, eu posso ir correndo agora. Muito obrigado, fui agradecendo a Deus daqui no centro médico, com a cara para fora do carro, na chuva que caía chuvisqueira, assim, para aliviar a dor que queimava o rosto. Fiquei 15 dias afastada, com o rosto cheio de bexiga, a boca sem comer, cheia de bexiga, toda queimada no rosto. Graças a Deus, olha, minha pele está a mesma. Amém. Deus foi fiel nessa queimadura. Glória Muito obrigado, ao Senhor. Amém? Eu louvo a Deus por isso, todo instante. Amém. Amém? Maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso. Não sei se o irmão Pedrinho quer dar uma palavra? Bom, Pedrinho? Fez assim? Não. Muito bem. Irmãos, lembrando que esses jovens estavam onde? Em terras estranhas. O que ia dar uma ajoelhadinha rápida? Não é, irmã Sandra? Ajoelhar rapidinho, né? Ajoelhadinha rapidinho no meio do povão ali. E outra, vamos fazer de conta que ajoelhamos, mas não estamos ajoelhando nada. E outra, vamos ajoelhar só pôr um joelhinho só, o outro não, fica em pé. Só dar uma disfarçada, e nós já vamos embora para nossa casa, esse problema está resolvido. Não. Preferiram morrer. Preferiram morrer queimados. Mas não vamos ajoelhar.
preferiram entrar dentro do fogo, mas não ajoelham. Que postura, irmão. Que atitude firme. Que convicção. E outra coisa, irmão. Eles estavam longe dos holofotes dos amigos de Judá. Estavam longe. Cada um podia ir lá para o seu canto. Esse aqui não me conhece, esse aqui não me conhece, esse aqui não me conhece. Eu vou escapar disso. Não. Eu não vou ajoelhar, não faço concessão, não faço nada. E vamos ver o que aconteceu. Tópico 3. Os jovens hebreus foram acusados e denunciados. O rei foi informado da desobediência dos judeus. Ele ficou enfurecido e mandou que eles fossem trazidos à sua presença. Os jovens hebreus foram interrogados, mas mantiveram a sua fidelidade ao Deus de Israel. Eles não se intimidaram diante das ameaças, porque sabiam que Deus poderia intervir naquela situação. Agora, vamos aqui, irmãos, entender esse tópico. Quem denunciou esses jovens? Quem denunciou esses jovens, irmãos, foram aqueles que deveriam ser mortos lá atrás. Porque esses que denunciaram foram aqueles que iam ser arrancados a cabeça. Quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, que ia morrer todos esses oficiais, os sábios, toda a cúpula ia ser morta. Agora os anos se passaram, esses aqui se esqueceram que esses 3 jovens fizeram parte do grupo daqueles que fizeram aquela intercessão, se juntaram a Daniel para adorar, para que eles não fossem mortos. Então significa dizer, irmãos, que esses 3 meninos estavam ali dentro de um cenário onde havia muita inveja. Muita inveja. Eles queriam arrancar esse jovem de qualquer forma. Eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos. E outra coisa, irmão, eles disseram ao rei, disseram assim: esses jovens não fizeram caso de ti, ó rei. Eles não fizeram contra o rei. Eles fizeram em devoção ao seu Deus. Então você percebe que os invejosos, eles chegam carregados. Eles distorcem as coisas. Eles mudam tudo para te incriminar, para levar você para o poço, para o buraco. Mas nós não podemos assim ficar preocupados, irmãos, porque existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que nos protege. Ah, mas aumentou, eu não fiz isso, mudaram tudo, não tem problema. Deus está sempre cuidando dos seus filhos. E outra coisa, irmãos, que aconteceu, foi a resposta corajosa dos jovens hebreus. Porque, à medida que o rei teve a informação que esses 3 jovens não obedeceram, o rei ficou furioso. Esse rei aqui, irmãos, não queria ser confrontado, jamais. Ele queria obediência e mais nada. Aqueles jovens sabiam da fidelidade a Deus, é algo inegociável. Glória a Deus. É inegociável. A lealdade desses jovens era mais do que a qualidade do caráter, que uma qualidade de caráter. Era uma confiança inabalável em Deus. A resposta resultava também do conhecimento que tinham do primeiro mandamento do Decálogo. Deus busca homens e mulheres que sejam fiéis mesmo quando ameaçados, por isso mesmo quando inquiridos pelo rei caldeu. Ananias, Misael e Azarias não se intimidaram
e mantiveram sua posição firme. Aleluia. Glória a Deus. É impressionante, né, irmão? É impressionante, porque o que estava do outro lado era a fornalha. O que estava do outro lado era uma fornalha. E agora, o rei vai chamá-los e vai fazer uma interrogação e vai dar a eles uma segunda chance. Ou seja, você vai pensar mais um pouco. Nós vamos dar um tempo para você negar o seu Deus. E olha, eu vou aquecer mais, hein? Então você percebe que o diabo ele vai levando a pessoa na situação para que ela mesmo se renda, intimidar, colocar você em pânico, em desespero, fazer com que você se renda, para que você abra concessões, para que você mude de ideia, para que você tenha atitudes diferentes. Então, Pai do Senhor para os irmãos, não bastava assim o medo que estavam colocando eles, né, dizendo que eles iam, se eles não adorassem a imagem, a estátua de ouro, que eu penso assim, que ouro brilha. Então, aquela estátua deve ter brilhava assim mais do que tudo, né? Então, mas mesmo eles com medo falavam que eles iam para a fornalha de fogo. E, por último, foi na presença do rei, foi na presença de Nabucodonosor, que mais um pouquinho ele ia amedrontar os três para ver se eles voltavam atrás. Olha só a situação. Hoje eu acho que não mudou nada, porque às vezes tem situação que nós passamos que a gente fica com medo também. E o medo vai aumentando cada vez mais para ver se a gente volta atrás. Verdade. Não é verdade? E também eu fico pensando que eu vi uns vídeos aí, que eu não sei se é real ou não, que os cristãos, não sei que país que eles cortam a cabeça, fica uma fileira de cristãos, assim, que eles vão atirando na cabeça dos cristãos. Eu fico imaginando, a situação é a mesma. Quer dizer, o rapaz ajoelhado ali, né, o cristão ajoelhado, com uma capa na cabeça, e o carrasco vindo para cortar a cabeça dele. Eu não sei a situação desse país, né, como que é realmente. Mas imaginando agora, hoje, se fosse conosco, como que a gente ia reagir? Mas a gente temos que assim, firmar a nossa postura em Deus, né, e confiar nele que ele vai nos tirar dessa situação. Mesmo que morramos, é 1 minuto, é 1 segundo. 1 segundo acabou, morre, mas o espírito permanece. Eu acho assim, pode matar o corpo, né? Eles podem matar o nosso corpo, mas o nosso espírito não. Então nós temos que ficar firmes com Deus, que Ele é o nosso Deus real e verdadeiro que nos pode livrar. Amém? Amém. Irmãos, às vezes nós pensamos que a certa tranquilidade, a passividade, vai gerar um certo conforto, assim, mas esses missionários, esses irmãos que estão na linha de fogo cruzado, lá eles têm que enfrentar ou servir a Deus ou a morte. Realmente, aquilo que a irmã acabou de dizer está acontecendo. Irmãos nossos, outros saem para o culto no Iraque, essa região, e outros países ali aliados, missionários saem e a guerrilha fica esperando ele voltar do culto. São capturados. E o governo aceita pacificamente, não tem nenhuma ação, é um estado de guerra. Estado de guerra. E o diabo, ele joga mesmo o terror, o pânico, o medo, e as pessoas saem e não sabem se voltam. E Daniel
Ananias, Misael e Azarias passaram por essa linha. Mas em tudo, irmãos, no final, o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Em tudo. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Nós vamos ver aqui que a reação desses meninos não foi ficar discutindo com o rei. Eles eram ali uma autoridade constituída. Eles faziam parte dos sábios. Eles foram elevados no reino, junto com Daniel. Eles não foram tirar satisfação com o rei, bater panela, ficar ali confrontando com o rei, dizendo: rei, sabe, eu não vou adorar por causa disso, daquilo, e ficar tentando convencer o Nabucodonosor porque eles não adoraram. E que eles não iam adorar. Irmãos, tem coisa que não tem que se falar nada. Não adora e pronto. E disseram: ora, rei, sobre esse negócio, eu não tenho nada para lhe dizer. Ou seja, a nossa postura em não adorar já está dizendo. Então você não precisa ir além mais do que aquilo que você tem formado a sua fé em Deus. Então, às vezes, as pessoas ficam debatendo coisas vãs, irmãos, que não chegam em lugar nenhum. Então, nós vamos entender que esses meninos aqui disseram: ó rei, sobre esse negócio, não tem nada para lhe dizer. Que firmeza, irmão. Não vou bater panela, ficar fazendo greve e ficar arrumando mais gente para tentar defender. Irmãos, quem nos defende é Deus. Ele disse: olha, Deus pode nos livrar da tua mão, ó rei. É Ele, o nosso Deus que nós servimos. Nós temos convicções plenas, a nossa posição é firme. E o nosso Deus pode nos livrar da tua mão. E pode nos livrar da fornalha. Lá no fogo. Deus pode fazer um milagre. Nós servimos um Deus, irmãos, que a nossa fé está nele. O que Ele vai fazer por nós, Ele faz. Ele faz. Então, a resposta corajosa. Aqueles jovens sabiam da fidelidade a Deus e é algo inegociável. A lealdade desses jovens era mais do que uma qualidade de caráter, ou seja, a formação desses meninos, o caráter, a confiança que ele tinha em Deus era inegociável. Então, se você tem uma posição firme, você não precisa ficar querendo forçar alguma coisa diferente, que aconteça diferente. Eles não fizeram nada disso. Reação à intimidação, nos diz assim: ao perguntar-lhe: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor afrontou os jovens e a sua fé. Quem que é o Deus que vai poder livrar das minhas mãos? Porque ele se julgava o maior, o mais poderoso. Ele não conseguia enxergar ninguém acima dele. Quem que é o Deus que vai te livrar das minhas mãos? Quem é Ele? Olha, irmão. Olha aí. Olha com quem que esses 3 jovens estavam conversando. Sempre quando eu vou no sul, saio cedo para consagração, ou visita, uma coisa, eu sou atacada, mas fui muito atacada por homens. E eu sei que isso é Nabucodonosor, que é um espírito maligno que vinha. Eu vi na rua sozinha, estrada, interior, e aqueles que amanheciam na rua vinham para o meu lado. E eu vi assim a mão potente várias vezes de Deus. Eu fui atacada assim. Quando eu levantei a Bíblia, cala essa tua boca, falava Jesus, e ele vinha: cala a boca, vou rasgar essa Bíblia para avançar na Bíblia, na Bíblia. E eu arrodeando, e ele me pegando da cintura para me derrubar no chão, e eu gritando, e falando: em nome de Jesus, cala a boca. Ele chegava a dizer: velha, cala essa tua boca, que eu vou te derrubar e vou te matar. E em nome de Jesus eu lutava assim. Só que eu vi daqui dessa parte do meu peito, como montes de fios assim, ó,
ele começou a se desequilibrar todo assim, foi para o chão e se rolava no chão. O ônibus parado, assim, a cobradora, era uma cobradora, a moça dizia, entra rápido, porque ela viu que era um ataque. Eu não tinha parado, olhando ele retorcendo assim, todo no chão. E o fogo que saiu daqui levou, era choque. Choque dele botar a mão na cabeça assim e se dobrava todo, demônio puro. Então eu acredito assim, ó, que quando nós mantermos a nossa fé, homem nenhum vai nos dobrar. Homem nenhum, eu fui muito atacada por homens, eu digo, não tenho vergonha de dizer, para que fosse, que eles queriam me usar, porque eu fiquei sozinha, e eles queriam pegar brutos animais, e eu fugindo com aquela criança, já fui arrastada, já contei, dentro do carro, estava dirigindo assim, com a mão assim, o policial que é carona pegou meu braço, e numa avenida, os dois carros, eu dirigindo, e ele levava meu filho atrás, para judiar, para fazer... E Deus livrou. E eu digo até hoje, agora há pouco tempo, na Beneficência Portuguesa, cedo da manhã, que eu fui lá para um negócio lá no hospital, um monte de bêbado na rua, e eu fui chegando, e eles começaram a falar, eu digo assim, me respeitem. E todo mundo se calou. Todo mundo se calou, disse, sou serva de Deus, me respeite aqui, que eu quero trazer uma palavra. Depois se ajoelhou o moço e disse assim, se a senhora não tivesse conversado todo esse tempo, quando eu saísse daqui, eu ia fazer o assalto, porque eu planejei que hoje eu ia roubar para levar comida para o meu filho. E foi um papo mais de meia hora lá na frente. Então, quando nós temos autoridade no nome de Jesus, deixa que falem, deixa que acusem, deixa que falem da tua honra, deixa que te deem título de que quiser, mas se tu está realmente com intimidade com Deus, não te abala. Não te entrega. Amém. Porque, em nome de Jesus, o Senhor ele tem me honrado como viúva Aleluia. nessa terra, irmão. Uma mulher com 25 anos. Uma mulher que disse, eu vou formar esse filho. Eu vou criar esse filho. Não, mas eu não tinha Deus ainda. Mas o dia que eu peguei em Deus, eu digo, agora eu vou como rolo compressor em cima desse diabo, porque eu sei o que o diabo fez com a minha família. Agora eu sei que Deus pode fazer com o diabo. Em nome de Jesus. E eu venci. Estou aqui nessa igreja há 20 anos. Todos os senhores homens que estão aqui, digo que mulher, que honra eu tenho aqui dentro. Já não digo as irmãs que eu abraço ela, mas veja o respeito que eu tenho com vocês. Estou cansada, tive muita doença, muita doença. Desde que meu marido morreu, eu fui afetada de uma doença emocional pela perda do marido bom que ele foi para mim. Muito bom, me ensinou a vida. Com 16 anos eu casei, 29 ele tinha, me ensinou a vida. Ensinou a ser dona de casa, por isso que eu sou prendada e tenho hoje uma casa aí. Porque eu segurei nas mãos e sou sábia. Ele me fez sábia, Deus. Deus, porque eu não posso nada. Mas eu tinha que dizer essas coisas aqui, porque muita gente me menospreza, me pisa, pega como uma nota de dinheiro e faz assim na nota, pega aquela nota e faz assim, ó. A nota faz assim, só um pouquinho, pastor, porque Deus quer usar, porque hoje alguém vai ser levantado através da internet. Pega a nota aqui, a nota de R$20, solta assim e pisa nela. Assim, pisa nela. Aí depois... Pega a nota e Deus pega. É a mesma nota, desamassou. É a mesma Aleluia. nota de 20. É a mesma Heloísa de 62 anos. Estou cansada. Tem gente que disse para mim assim, tu tá te escondendo do trabalho. Não estou me escondendo. Eu não posso mais fazer o que eu fazia. Emocionalmente, eu fiquei muito abalada e eu estou frágil. Mas eu quero dizer nesta manhã, por que eu estou dizendo isso aqui? Não te entrega, deixa que te acusem. Deixa que te deem título que tu não pode fazer ou faça. Faz o que tu puder. Desde que tu esteja bem com ele, não prejudique o teu irmão aqui. Ó. Amém? Amém. Precisava falar isso porque alguém está sendo levantado nessa hora por Deus. Amém. E estava se sentindo muito, muito derrotado. Amém? Amém. Então os jovens responderam, não necessitamos te responder sobre este negócio. Nós não precisamos. Irmãos, nós não precisamos nos defender. Nós não precisamos responder a respeito desse negócio. O senhor levantou essa estátua? Levantou. Você chamou todos esses músicos? Chamou. Deu esta ordem para adorar? Deu. Nós não vamos adorar. E sobre esse negócio, eu não preciso nem responder. Irmãos, boca fechada. Boca fechada. Pilatos perguntou para Jesus, você não se defende? Você não responde nada? Você não fala? Nada para dizer. Não tem nada para dizer. Olha o povo aí. Olha aí, eu sou poderoso.
Você tem o seu Deus? Quem é o seu Deus? Ele vai te livrar das minhas mãos? Olha o que lhe responderam. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos. Nós estamos aqui, na Babilônia estamos, mas nós servimos o nosso Deus. Nós servimos o nosso Deus. É que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha aí. Olha aí. Olha a resposta. Sobre esse negócio, eu não tenho nada para responder. Agora, na questão da minha fé e do meu Deus, eu vou lhe dizer. Nós não vamos servir o seu Deus. Nós não vamos render o seu Deus. Nós não adoraremos essa estátua. Nós não vamos fazer isso. A fé, irmãos, não está ligada às circunstâncias nem às consequências. A fé não. Ela está fundada na imutável fidelidade a Deus. Se você é fiel a Deus, a sua fé não está nas circunstâncias. A sua fé não está na fornalha. A sua fé não está na boca do leão. A sua fé não está nessas coisas. A sua fé está fundamentada na fidelidade ao Deus que nós servimos. Isso é ponto pacífico e não tem negociação. Então, o que vai acontecer? Já estou terminando, como disse aos irmãos. Os 3 jovens não cederam às ameaças. E não ficaram livres da fornalha, pois o Deus já o esperava ali. É impressionante, né, irmãos? É impressionante. Jesus, o 4º homem, já estava dentro da fornalha. Ele já estava dentro da fornalha. Ele não fechou a porta da fornalha. Não, ele entrou dentro da fornalha e ficou esperando os 3 jovens entrar. Impressionante, irmãos. Às vezes nós queremos ser livres da fornalha. Às vezes não queremos entrar na fornalha. Às vezes queremos ficar longe da fornalha. Não, eu vou negociar para não entrar na fornalha. Meu irmão, Jesus está te esperando você lá na fornalha. E lá você vai ver a grandeza de Deus. O tamanho do Deus que você serve. E a bênção vai ser grande. O nome do Senhor vai ser glorificado. E o mais importante, irmãos, que eles entraram, eu penso assim, eles receberam uma blindagem, uma roupagem. Você sabe que existe uma roupa à prova de fogo, né? Só que essa roupa à prova de fogo, não sei se o Pedrinho tem mais informações, mas ela aguenta um certo tempo. Muito pouco. Depois você tem que sair dela, porque vai pegar. Mas, irmãos, o fogo não queimou nem o cabelo. Nem o cabelo. Que não sabe que o cabelo dá uma triscada e já queima. Mas as pessoas, os 3 andavam dentro do fogo e o fogo não tinha um efeito sobre eles. Porque o 4º homem estava andando junto com eles ali. E andavam de um lado para o outro. Isso impactou, irmãos. Porque alguém se lançar dentro de uma fornalha e as pessoas não morrem. E pelo contrário, estão andando. Mas nós não lançamos 3, foram 3. Mas eu vejo 4. E um tem uma semelhança, não terrena, mas uma semelhança de algo sobrenatural. É algo divino, é algo que não é da terra. O 4º, que não foi lançado, não é de característica humana, mas é algo divino, é algo tremendo. E o 4º homem caminha com os 3. Então, se você está passando uma prova,
Se você está passando por tribulação, fique certo que o quarto homem está com você. Ele caminha com você lá dentro do fogo. Ele não livra você de entrar na fornalha, mas ele livra você dentro do fogo. Olha aí, irmão. Que coisa linda! É lá no fogo que você vai ser livre. É lá no fogo que você vai sentir o poder, a glória, a magnitude do nosso grande Deus. E com isso Deus vai fazer com que o seu nome seja glorificado. Dentro da fornalha. Foi o suficiente para que eles saíssem ilesos, sem nenhum fio de cabelo queimado. Essa resposta dos jovens hebreus confronta a posição de muitos crentes de hoje, que facilmente cedemos e até negamos a fé, fugindo do caminho da provação. Todavia, Deus conta com crentes fiéis, que sejam capazes de responder às ameaças sem temer. E no final, irmãos, Nabucodonosor, ele fica impactado. Ele fica impactado. Ele fez sair esses 3 jovens da fornalha. Ele fez sair. Até os nossos inimigos precisam reconhecer a majestade de Deus e dar glória ao seu nome. Deus quer fazer que os nossos inimigos compreendam que você tem um Deus muito grande, um Deus poderoso. Os nossos inimigos precisam saber que você serve um Deus forte, um Deus que é capaz de te livrar. É um Deus que cuida de você, e nos mínimos detalhes. Pode aquecer fornalha, pode preparar tudo, mas Deus vai com você no problema. Ele vai te ajudar. O versículo 28 nos diz assim: e falou Nabucodonosor, disse: bendito seja o Deus, aleluia, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Agora vem o decreto. Olha o decreto. Olha o decreto. O que esses 3 jovens, com a sua atitude, fizeram com que o rei fizesse? Por mim, ou seja, o rei. Pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Olha aí, irmãos, Deus vai ser exaltado neste problema, Deus vai ser engrandecido neste problema, Deus está nesse negócio, Ele não perde o controle, irmãos, da vida, Ele não perde o controle de nada. Então Nabucodonosor agora vai dizer: este é o grande Deus, este é o verdadeiro Deus, e eu quero que vocês adorem este Deus. Este é o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vamos nos ceder, irmãos, às intimidações. Não vamos nos ceder. O nosso Deus está conosco e Ele vai nos livrar lá no fogo, lá na fornalha, lá no problema, lá no seu trabalho, a perseguição que você tem no trabalho. Uma vez eu fui perseguido, irmãos, no trabalho. Era um outro departamento, tinha um gerente, e ele... Mas como que ele me perseguia, irmão? De todo jeito. Eu fazia as coisas certas, ele arrumava um jeito de dizer que estava errado. E saía dizendo para o meu chefe, e eu falava: meu Deus do céu. Às vezes meu chefe me chamava e falava: Marco, você fez isso? Eu falei: não fiz. Mas fulano disse que você fez. Eu falei: não fiz, meu Deus do céu. Tanta perseguição. E um dia, irmão, eu fui chamado para responder algo que eu não tinha feito. Eu disse: mas quem disse que... Foi fulano. E ele era gerente de um departamento
Então a sua voz tinha peso. Falei, não tem jeito. Eu saí da sala e disse, Deus, eu não tenho mais o que fazer. As tuas mãos, não sei, faz o que o Senhor quiser, eu não tenho mais o que fazer. É muita pressão negativa. E esse gerente, irmãos, terminava o dia, ele se juntava com o meu gerente e iam para um restaurante muito próximo, e eles ali ficavam bebendo, jogando, eram muito amigos. Então eu estava no fogo cruzado. Os dois eram muito amigos, e esse me perseguia. Então a possibilidade, humanamente dizendo, de eu ser fulminado, degolado, era enorme. Naquela semana que eu fiz aquela oração, eu cheguei na segunda-feira e as pessoas sabiam que eu era, assim, os meus amigos sabiam que eu estava sendo perseguido. E quando eu cheguei na empresa, irmãos, as pessoas correram para me dizer, Marcos, sabe o que aconteceu sexta-feira? Eu disse, não. Disse, Marcos, aquela pessoa que mais te perseguia aqui, inexplicavelmente, ninguém sabe o que aconteceu. Ele foi demitido sexta-feira. E eu falei, olha, irmãos, realmente Deus está conosco. Você não precisa se defender, Deus é que nos defende. A Bíblia nos fala aqui, em Isaías, capítulo 42, quem sabe aquele versículo que fala que ele, se passares pelo 43, versículo 2, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Então, você está no fogo cruzado, vão te jogar você no rio, vão te jogar você no fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Ou seja, há uma proteção, há uma blindagem na sua vida, em Deus. Em Deus há proteção. Então esses jovens foram tirados. E o fogo, irmãos, estava tão forte que aqueles jovens foram levados, conduzidos. E aqueles que os conduziram foram mortos. Tal era a temperatura. Tal era a temperatura. Então, nós não precisamos nos acovardarmos, não ficar com medo. Deus cuida de nós. Vamos para a nossa conclusão, irmãos? A grande lição que aprendemos com esses 3 jovens é que eles confiaram as suas vidas a Deus e não se preocuparam com as consequências da fornalha. Mesmo que Deus não o impedisse de morrer queimados, eles não negariam a fé. Que tenhamos essa mesma fé para enfrentar as tribulações da vida. Amém? Glória a Deus. Deus está conosco. Deus está ao nosso lado. A irmã Tilza, ela colheu aqui para nós, irmãos, sobre a roupagem de proteção. 75%, ela consegue proteger somente 75% do calor. Não protege tudo. Também essa proteção está compreendida entre uma temperatura de 400 a 800 graus Celsius. Não suporta... eu não entendi aqui. Não suporta mais. No Brasil não tem essa capacidade, ou seja, nós não temos essa capacidade dessa proteção nessa temperatura. Ou seja, isso aqui é algo muito limitado. Tá bem? É algo muito pequeno. Porque uma fornalha que já era quente, aqueceu 7 vezes, e você entrar de peito aberto, irmãos, é só a mão de Deus. É só a mão de Deus. Aqueles que o levaram, receberam o impacto do calor e foram pegos. Mas esses jovens foram protegidos pelo Senhor. Olha, irmãos, é impressionante. Como é bom servir esse Deus, né? Como é bom servir este Deus. Que coisa linda
você nos mergulhar nos braços do Senhor. Como é bom você manter sua confiança no Senhor. Não significa dizer que não vai levantar essas coisas. Vamos sair daqui, irmãos, assim com essa consciência plena que você não está livre de alguém abrir uma fornalha e jogar você lá dentro. Porque você mantém firme a sua fé. Há muitas pessoas que fogem, abandonam Deus, porque abriram uma fornalha para ele. Abriram uma cova para ele. Ah, não, então meu Deus não está me protegendo. Deus não está me guardando. Porque olha aí, olha o que apareceu no corredor da minha estrada, uma fornalha. Estava indo tão bem. E de repente agora é uma fornalha para mim entrar. Agora é uma cova. Agora é um rio. Agora é isso, agora é aquilo. Mas cadê o meu Deus? Meu irmão, entra na fornalha. Se te jogarem na fornalha, vá para a fornalha. E lá na fornalha, o quarto homem está te esperando. Ele pode te esperar você ali dentro e te dar o grande livramento. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor.